No acabamento, o que nós vamos observar? Anatomia primária, basicamente anatomia secundária. Anatomia primária, proporção, altura, largura, convexidade cérvico-incisal, mesiodistal, convexidade de crista, terço incisal, ameias cervicais e incisais, terço cervical e superfície palatina. Então, cada uma desses objetivos ou dessas regiões, a gente vai trabalhar de uma forma específica e com um instrumento específico. Já na anatomia secundária, e sim, nós vamos, já na etapa de finalização do nosso acabamento, trabalhar a delimitação da nossa área plana, ou área de espelho, os sulcos de desenvolvimento, bem como os lóbulos de desenvolvimento. Tá? Então, vamos passar agora, rapidamente, cada etapa, e depois a gente passa já para a parte demonstrativa. Então, no primeiro momento, procurar determinar se a altura da minha faceta, por exemplo, do dente 21, está exatamente idêntica à do dente 11. Então, se preocupar com proporção, altura, largura e com igualar a altura de um dente em relação ao outro e a largura de um dente em relação ao outro, certo? Compasso de ponta seca é muito bom para isso. Então, coloca no 21, transfere para o 11, vê se está batendo. Da mesma forma, a altura, 21, 11, ok. Aqui estão bem próximos já. Então, primeira etapa, altura, largura. Segunda etapa, convexidade cérvico-incisal. Se a gente observar esse dente por vestibular, a gente não vai conseguir observar nem a convexidade cérvico-incisal, nem a convexidade mesiodistal, que nós vamos ver na sequência. Então, a convexidade cérvico-incisal nós vamos observar por proximal, ou por mesial, ou por distal, perfeito? Essa convexidade apresenta 3 planos, normalmente. Um plano cervical, plano terço médio e um plano incisal. Então, com uma ponta diamantada, F, ou eventualmente com discos abrasivos, eu prefiro trabalhar com ponta, porque a gente com ponta diamantada tem mais controle sobre o desgaste do que com disco. Tá? Então, eu prefiro pontas diamantadas. Eu vou trabalhar procurando reproduzir a convexidade cérvico-incisal desejada. Quem vai nos dar essa referência? Se eu estou trabalhando nos 2 incisivos centrais, qual vai ser a minha referência? Os dentes vizinhos, incisivos laterais. Então, eu observo por proximal e aí eu vou avaliar se a minha convexidade está próxima, está seguindo a convexidade dos dentes vizinhos. No caso, 12, 22. Perfeito? Vamos evoluindo, então. Segundo momento, convexidade mesiodistal. Por onde eu vou observar a convexidade mesiodistal? Por incisal. Por vestibular, eu também não vou conseguir. Boto o espelhinho, odontoscópio na incisal, e aí eu vou conseguir observar essa convexidade mesiodistal. Como trabalhar com ela? Da mesma forma, pontas diamantadas de acabamento, 21,35, 41,38, 31,95, F, todas F de acabamento, granulação fina, certo? Eventuais perguntas, pessoal, que vocês tiverem, vão guardando aí, depois a gente abre para bater um papo com vocês, tá? Já que agora vocês não têm como perguntar. Bom, depois nós vamos observar as proximais. Essa convexidade das proximais, das cristas marginais, elas vão influenciar na largura do dente e vão influenciar também na área plana. Então, no momento que eu trabalho o acabamento de uma crista marginal, eu vou automaticamente estar influenciando na largura desse dente e também na área plana. Ou seja, se eu quiser diminuir a largura desse dente, eu vou ter que trazer essa minha proximal mais para o centro, perfeito? Assim como se eu quiser reduzir a área plana desse dente, a largura da área plana, eu vou ter que arredondar mais essa crista e trazer essa crista mais para o centro do dente, certo? E o que isso influencia lá no final, como nós vamos falar quando falarmos especificamente de área plana? Influencia na sensação visual também de um dente mais largo ou mais estreito. A gente interfere aqui na dimensão real e também na sensação visual, certo? Quando se trabalha com área plana. Depois a gente vai conversar um pouquinho mais a respeito, certo? Na incisal,
trabalhando em partes, né? Agora a gente vai para incisal, pode trabalhar com disquinho abrasivo, flexível, para trabalhar essas reentrâncias entre os mamelos. Essa é uma bela ponta diamantada, 4200, ou 2200, 32013, enfim, uma ponta lanceolada delicada, para criar, quando assim for desejado, essas divisões entre os mamelos de desenvolvimento no bordo incisal. Depois, saindo do incisal, vamos trabalhar nas ameias cervicais e ameias incisais. De que forma? Bom, a meia incisal, eu acho bastante útil o disco abrasivo, porque tu consegue, selecionando uma rotação reduzida, trabalhar o arredondamento, abrindo essa meia, ou eventualmente arredondando essa meia, ou deixando ela mais marcada, ou menos marcada. Com o disco facilita bastante o nosso trabalho. E nas ameias cervicais, um disco abrasivo flexível menor, de tamanho reduzido, e uma boa lâmina 12 também é bastante útil. Tá? Uma boa lâmina 12 também bastante interessante para trabalhar nessa região, assim como uma ponta diamantada mais delicada, certo? Cuidado quando trabalharem com pontas diamantadas lanceoladas, porque pressão é força sobre área, perfeito? Quanto menor a área, maior a pressão. Então, procurem não trabalhar com muita pressão, com muita força, porque vocês vão correr o risco de marcar a resina de vocês. Então, trabalha uma rotação lenta, mão leve, e aí tu consegue trabalhar o acabamento com essas pontas mais delicadas. Bem, saindo das ameias, entrando para o terço cervical e para a superfície palatina. Então, na cervical, assim como nas ameias, a gente pode trabalhar com uma lâmina 12, com uma ponta diamantada, aqui o que eu mostrei para vocês há pouco, eu falei anteriormente. Quando trabalhar com essa ponta diamantada, trabalhar com uma rotação mais baixa. O que é o ideal quando for trabalhar? No acabamento com pontas diamantadas. Não trabalhar na alta rotação. Trabalhar com contra-ângulo multiplicador, como o que a gente vai trabalhar aqui. Porque tu consegue regular a velocidade, deixa uma velocidade mais baixa, e aí tu consegue trabalhar de forma menos invasiva, ou seja, mais controlada. Tá? Mais controlada. E na palatina, o clássico, pontas forma de barril ou pera, e depois finalizando com pontas siliconadas ou discos espirais. Perfeito? Tudo bem até aqui, pessoal? Sim? Tranquilo. Então, agora a gente sai de anatomia primária, onde nós finalizamos agora, até aqui, e entramos na anatomia secundária. Anatomia secundária é basicamente o quê? Área plana, sulcos de desenvolvimento entre os mamelos e desenho anatomia dos mamelos e desenvolvimento, perfeito? E, por último, textura superficial. Bom, lá atrás, quando nós trabalhamos na anatomia das cristas marginais, das proximais, a gente já trabalhou um pouquinho em área plana, como eu falei. Agora a gente vai fazer a delimitação final da nossa área plana. Ou seja, o quão larga ou estreita vai ser a minha área plana, certo? Que é a área de maior reflexão de luz, onde nós vamos conseguir observar o valor, a luminosidade da nossa restauração, perfeito? Então, uma referência pode ser os dentes vizinhos, ou se nós tivermos liberdade, a gente trabalha em um dente e depois espelha no outro dente, certo? Acho fantástica a 2135F para isso, tá? Ou a irmã maior dela, a 4138F. Então, delimitação final da área plana. Antes eu falei que a gente conseguia trabalhar ou modular a sensação visual de um dente mais largo ou mais estreito trabalhando na área plana. É exatamente isso. Qual desses dentes parece mais largo para vocês? Da esquerda, toda a vida, né? Concordo com vocês. Por quê? Porque a área plana dele, ela é uma área plana mais larga. A área plana desse outro dente da direita aqui é uma área plana mais estreita. Então, apesar de eles terem a mesma largura, a sensação visual que nós temos é de que o dente 21, desculpe, o dente da esquerda, o 11 no caso aqui, como se fosse, é um dente mais largo do que o dente do lado direito, certo? Só pela modulação da área plana. Então, a largura dos dois
é exatamente a mesma. Nós entramos, então, na parte final do acabamento, na etapa de determinação do sulco de desenvolvimento e dos lobos de desenvolvimento. Né? Então, para essa etapa, eu gosto bastante de trabalhar com a 1111F, 4200F, 2135F, discos, ou pontas siliconadas em forma de disco, tá? Também bastante interessante, além dos discos abrasivos flexíveis, certo? Então, a forma ou anatomia desses mamelos vai ser trabalhada de acordo com cada caso. Tá? O quão profundo vai ser o sulco de desenvolvimento entre eles, o quão marcado vai ser, quanto de relevo eu vou ter nos meus sulcos, nos meus mamelos, né, no meu sulco de desenvolvimento, nos meus mamelos, enfim, aí depende de cada situação clínica. Tá? Então, quando trabalhar, por exemplo, com essa ponta, então trabalha com a extremidade dela, vai descendo e aí você acaba marcando esse sulco. Tá? Podemos trabalhar também essa finalização aqui, esse triângulo final, utilizando aí uma ponta mais delicada, como a 4200, trabalha essa finalização. Ok?